Olá e bem-vindos a mais um capítulo da nossa série sobre a genética do olhar português. Já viajamos pela história dos olhos castanhos, azuis e verdes, mas a paleta de cores da íris humana guarda tonalidades ainda mais raras e misteriosas. E se vos disséssemos que os olhos cinzentos não são uma variante dos azuis? Ou que existem olhos de um dourado sólido, quase animal, chamados âmbar? E qual a verdade por detrás dos míticos olhos violeta? Neste vídeo, vamos mergulhar nas nuances mais invulgares e nas condições genéticas que criam os olhares mais exclusivos que se podem encontrar em Portugal. Prometemos desvendar os segredos dos olhares mais excepcionais com um rigor nunca antes visto. O vosso entusiasmo tem sido nosso maior motor e a meta dos 15.000 subscritos antes do final do ano está cada vez mais próxima graças a vocês. Se querem continuar a desvendar estes mistérios, por favor, deem gosto e subscrevam o nosso canal. O enigma dos olhos cinzentos. Muitas vezes confundidos com olhos azuis claros, os olhos cinzentos são, na verdade, distintos tanto na aparência como na sua causa física. A sua origem é uma das mais fascinantes. Tal como os olhos azuis, a íris de um olho cinzento tem uma quantidade extremamente baixa de melanina na sua camada frontal, o estroma. No entanto, a ciência crê que o estroma dos olhos cinzentos contém depósitos maiores de colagênio. Esta diferença é crucial. Enquanto a dispersão da luz num olho azul, dispersão de Rayleigh, afeta principalmente as ondas de luz curta, azul, a presença destas partículas maiores de colagênio num olho cinzento provoca um tipo diferente de dispersão, chamada dispersão de Mie. Esta dispersão afeta todos os comprimentos de onda da luz de forma mais igual. O resultado é que a luz é refletida de uma forma menos colorida e mais neutra, que percebemos como cinzento, prateado ou até mesmo aço. É um fenómeno físico mais complexo e raro. A herança do olhar de aço. A genética por detrás dos olhos cinzentos ainda não está tão bem compreendida como a dos olhos azuis, mas partilha a mesma base, uma atividade muito reduzida do gene OCA2, regulada pelo interruptor ERK2. Contudo, para se obter a tonalidade cinzenta, são necessárias variantes genéticas adicionais que influenciem a estrutura do colagênio no estroma da íris. A sua raridade extrema sugere que esta combinação de fatores genéticos é muito pouco comum. Historicamente, a maior frequência de olhos cinzentos encontra-se no norte e leste da Europa, em países como a Finlândia, a Rússia e os Estados Bálticos. A sua chegada a Portugal deu-se, muito provavelmente, pelas mesmas vias que trouxeram os olhos azuis, através das migrações de povos indo-europeus e, mais tarde, de grupos germânicos como os suevos. No entanto, como estes povos já tinham uma baixa frequência deste traço, a sua expressão na população portuguesa é excepcionalmente rara, sendo um vislumbre de uma herança genética nortenha muito específica e diluída. O mundo visto por olhos cinzentos. Cientificamente, os olhos cinzentos partilham as mesmas desvantagens dos olhos azuis, mas de forma potencialmente mais acentuada. A ausência quase total de melanina protetora torna-os extremamente sensíveis à luz solar, fotofobia severa, e aumenta o risco de danos causados pela radiação UV. O uso de óculos de sol com proteção máxima é, para estas pessoas, mais do que uma questão de conforto, é uma necessidade de saúde para prevenir problemas futuros. Uma característica fascinante, consistente com a física da dispersão de Mie, é que os olhos cinzentos podem parecer mudar de cor de forma mais dramática do que os olhos azuis ou verdes, dependendo da iluminação. Podem parecer quase azuis sob luz fria ou de um cinzento escuro e profundo em ambientes de sombra, tornando-os particularmente camaleónicos. Não há vantagens funcionais conhecidas, apenas uma beleza rara e distinta que cativa pela sua singularidade. O deslumbrante e sólido olho âmbar. Extremamente raros, os olhos âmbar são muitas vezes confundidos, mas são inconfundíveis. Exibem uma cor sólida e uniforme que vai do dourado amarelado ao acobreado. A sua ciência é única. Ao contrário dos olhos verdes ou avelã, que têm uma distribuição irregular de pigmento, o olho âmbar tem uma quantidade significativa de um pigmento amarelado chamado lipocromo ou fiomelanina, espalhado de forma homogénea por toda a íris. A concentração de melanina castanha, eumelanina, é muito baixa moderada.
É esta saturação do pigmento amarelado que absorve os comprimentos de onda mais curtos da luz e reflete esta cor dourada intensa e sólida que faz lembrar os olhos de um lobo ou de uma águia. Não há o efeito de dispersão azul nem as manchas de outras cores. É uma cor pura, resultante de uma inundação de lipocromo na íris e a sua base genética é distinta da dos outros olhos claros, tornando-os um dos mais raros do mundo. A origem do olhar dourado. A origem genética dos olhos âmbar é uma das menos compreendidas, mas sabe-se que requer uma combinação muito específica de genes que promovam a produção de fiomelanina em detrimento da eumelanina na íris. Este traço não está fortemente associado a uma única região geográfica como os olhos azuis, mas aparece em bolsas populacionais muito dispersas pela Europa, Ásia e até nas Américas. Em Portugal, a sua presença é extraordinariamente rara e representa um verdadeiro acaso genético. É provável que as variantes necessárias tenham chegado ao nosso território através de diversas migrações ao longo da história, mas a sua baixa frequência nos povos de origem e a necessidade de uma combinação específica para se manifestarem fazem com que um portador de olhos âmbar seja um exemplar de uma herança genética excepcional e improvável. Um testemunho da imensa diversidade escondida no nosso património genético, que por vezes se revela das formas mais inesperadas e belas. A verdade científica sobre os olhos violeta. Os olhos violeta estão envoltos em mitos, mas a sua existência real está ligada a uma condição específica, o albinismo. Um olho verdadeiramente violeta não possui pigmento violeta. A cor é uma ilusão óptica que ocorre em pessoas com uma ausência quase total de melanina na íris. O que acontece é uma combinação de fatores. Primeiro, a falta de pigmento permite a dispersão de Rayleigh, criando a cor base azul, como num olho azul normal. Segundo, e este é o passo crucial, a íris é tão translúcida que alguma luz consegue penetrar até ao fundo do olho e refletir a cor vermelha dos vasos sanguíneos da retina. Quando esta luz vermelha refletida se mistura com a base de luz azul dispersa pela íris, o nosso cérebro interpreta a combinação como sendo violeta ou anil. É, por isso, uma cor que só se manifesta em condições de pigmentação extremamente baixas, sendo um sinal de uma condição genética rara e não apenas uma simples variação de cor. Albinismo ocular, a ausência de cor. Indo um passo além do olho violeta, temos o albinismo ocular. Esta não é uma cor, mas uma condição genética que afeta a produção de melanina especificamente nos olhos. As pessoas com esta condição têm uma íris tão despigmentada que os seus olhos podem parecer azul muito claro, rosados ou até avermelhados, pois a cor predominante que se vê é a dos vasos sanguíneos. Esta condição acarreta desvantagens científicas significativas. A ausência de pigmento protetor causa fotofobia extrema, uma sensibilidade muito dolorosa à luz. Causa também problemas de visão graves, como nistagmo, movimento involuntário dos olhos e uma acuidade visual reduzida, pois a melanina desempenha um papel fundamental no desenvolvimento correto do nervo óptico. A presença desta condição em Portugal, embora raríssima, lembra-nos que a cor dos olhos não é apenas estética, mas o resultado de processos biológicos complexos e vitais para a nossa visão. Heterocromia, um olho de cada cor. Talvez a condição ocular mais rara e visualmente mais marcante seja a heterocromia, a presença de cores diferentes nos dois olhos, heterocromia completa, ou dentro do mesmo olho, heterocromia sectorial. Em Portugal, como no resto do mundo, esta é uma condição extremamente rara, afetando muito menos de 1% da população. A sua causa pode ser genética, herdada dos pais, ou adquirida, como resultado de uma lesão, inflamação ou certas doenças oculares. A forma genética ocorre devido a variantes em genes que controlam a distribuição de melanina durante o desenvolvimento do embrião, fazendo com que o pigmento seja depositado de forma diferente em cada íris. Embora não acarrete, por si só, problemas de visão, é fundamental que qualquer caso de heterocromia que surja mais tarde na vida seja avaliado por um oftalmologista para despistar qualquer problema subjacente. É uma anomalia benigna na maioria dos casos, mas de uma beleza inesquecível. O anel de Limbush e outras marcas raras. Para além da cor, existem outras características raras na íris. Uma delas é o anel de Limbush proeminente, um anel escuro que separa a parte colorida da íris, o estroma, da parte branca do olho, a esclera.
Este anel tende a ser mais espesso e visível em crianças e jovens adultos, e estudos sugerem que, a nível subconsciente, a sua presença é associada à juventude e saúde. Outra característica são as manchas de pigmento ou névoas da íris, pequenas sardas ou manchas mais escuras na superfície da íris, semelhantes às da pele. São acumulações de melanócitos e, embora quase sempre benignas, devem ser vigiadas ao longo do tempo. Estas pequenas variações, embora não sejam cores, contribuem para a unicidade de cada olhar, mostrando que a íris humana é uma tela onde a genética pode pintar detalhes de uma complexidade e variedade quase infinitas, tornando cada par de olhos verdadeiramente único. A raridade como símbolo de miscigenação. O que é que a existência de todas estas cores e condições raras em Portugal nos diz sobre nós? Diz-nos que a nossa história genética é tudo menos monótona. A presença, ainda que vestigial, de olhos cinzentos, âmbar, violeta ou da heterocromia é prova final e irrefutável da diversidade das nossas origens. Cada um destes traços é um eco genético das várias migrações que atravessaram o nosso território, dos primeiros habitantes de olhos castanhos, aos indo-europeus e celtas, e aos povos germânicos e do leste europeu que trouxeram as variantes mais raras. Estas cores invulgares são o resultado do encontro e da mistura destes legados. Não definem pureza, mas sim o seu oposto, a riqueza da miscigenação. São a prova de que o povo português foi, desde sempre, um ponto de encontro, um mosaico humano fascinante, onde o improvável pode acontecer. Conclusão. Concluímos assim a nossa exploração dos olhares mais raros de Portugal. Descobrimos que a física e a genética se unem para criar obras de arte como os olhos cinzentos ou os olhos de um dourado sólido como o âmbar. Desvendamos a verdade por detrás dos olhos violeta e percebemos as implicações do albinismo ocular. Vimos que cada uma destas tonalidades é um fragmento da nossa vasta história, um eco das migrações que nos formaram. Estas cores, pela sua raridade, lembram-nos da incrível diversidade contida no nosso ADN. Esperamos que esta série vos tenha feito olhar para os olhos, os vossos e os dos outros, com uma nova admiração. A nossa missão continua e o vosso apoio é o que a torna possível. Estamos mais perto da nossa meta dos 15.000 subscritos antes do final do ano. Se gostaram deste mergulho na ciência e na história, por favor, ajudem-nos a chegar lá. Subscrevam, partilhem e deixem o vosso gosto. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.